Viu? Olha, com muita felicidade que eu estou nessa noite falando para vocês, mulheres. Queria agradecer ao meu pastor pela oportunidade. Quero agradecer à irmã Luciana pelo convite nessa noite. E que tema mais maravilhoso é: seja sábia. Então dá uma cutucada nessa tua irmã que está aí do seu lado e fala: oi, irmã, seja sábia. Seja sábia aí, irmã. Seja sábia. Amém, amém. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos para entregar a palavra que o Senhor entregou a mim para falar consigo. Tá bem? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus bendito, mas Pai amado, estamos nós, mulheres, na tua casa, pedindo, buscando sabedoria que vem do alto, Senhor. Ah, Senhor, visita o coração de cada mulher que está aqui nessa noite, Senhor. Eu não sei em qual área da vida dela que ela precisa da sabedoria que vem de Ti, Senhor, mas que Tu possa prover nesta noite. Ah, Espírito Santo, que eu possa diminuir, que Tu possa crescer, que eu possa ser apenas um instrumento Teu para falar com as Tuas servas, Pai. Estamos aqui reunidas, Senhor, buscando a Tua presença. Amém, Jesus. Amém. Não tem como falar de sabedoria se não começar por Provérbios, né? Se você não sabe, Provérbios, são conselhos de sabedoria do rei Salomão. Então vamos começar por ele, tá bem? Provérbios 14:1. Todas já acharam? A palavra diz assim: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a destrói com as suas próprias mãos. Você pode pensar que a tola, ela não tem inteligência. Não, não tem nada a ver. Não tem a questão do conhecimento, não tem nada a ver com o QI da mulher tola. A mulher tola, ela pode ter doutorado, mestrado, pode ser professora numa área. A mulher tola, ela pode ser uma grande estudiosa, mas ela está usando a sabedoria que vem da terra, que é humana, que é natural. Ela não está buscando no Senhor a sabedoria divina. Então são duas coisas diferentes. Eu quero te mostrar na Bíblia essas duas sabedorias. A sabedoria que provém de Deus e a sabedoria que provém humana. Amém? Tiago 3,13, por favor. Tiago 3,13. Não tem como falar sobre sabedoria, pregar sobre sabedoria sem folhear a palavra de Deus, não é mesmo? Verdade. Porque a sabedoria provém. Pega o outro lá. A bateria tá boa. Porque a sabedoria vem de Deus, não é mesmo? Vai ligar, é o outro. Não tem mal porque deu tempo para vocês abrirem Tiago. Tu ligou aí? Mas dá para me ouvir, não dá? Amém. Se vocês são sábios e inteligentes, demonstram isso vivendo honrosamente, realizando boas obras com humildade, que vem da sabedoria. Mas se no seu coração a inveja amarga e a ambição egoísta, não encubram verdades com vanglórias nem mentiras. Sabe o que Tiago está dizendo aqui? Sabe quando a gente se vangloria de ter um gênio ruim, sabe? Ah, amada, não pisa no meu pé não, que eu rodo minha baiana. Não vem comigo não, tomou, levou. Comigo é assim, resposta na lata. Não respiro, não penso, é papum. Tiago está dizendo assim: não vos glorieis por isso. Amém? Porque essas coisas não são da espécie da sabedoria que vem do alto. Antes, são terrenas, mundanas e demoníacas. Meu Deus. Pois aonde há inveja e ambição egoísta, também há confusão e males de todo tipo. Mas a sabedoria que vem do alto, antes de tudo, ela é pura, também é pacífica, sempre amável, disposta a ceder a outros. Em outras versões vai dizer que ela é tratável. E como é difícil nós, mulheres,
mulheres da nossa geração nos permitir ser tratáveis, não é mesmo? Às vezes a gente fica com aquela síndrome de Gabriela. Não, eu sou assim, é meu jeito, eu nasci assim, você sempre assim. Não, amada, permita que o Espírito Santo entre dentro da tua vida e te molde um vaso novo, do jeito que Ele quer. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém. Sempre sincero. Não, tá aqui, ó. Cheio de misericórdia, de bons frutos, não mostra favoritismo e é sempre sincero. E aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e ajuntarão uma colheita de justiça. Tiago está mostrando aqui que existe 2 tipos de sabedoria. A tola usa a sabedoria que é mundana, humana e demoníaca. A sábia busca em Deus a sabedoria. Tá vendo as duas diferenças? A sabedoria que não provém do alto é a mesma que a serpente aplicou em Eva. Se você comer desse fruto, você vai ser como Deus. Vai querer te igualar, vai querer te colocar no centro, colocar você como egocêntrica, sabe? É tudo do jeito que eu quero, da forma que eu quero, porque é assim que tem que ser. Meu Deus. A palavra de Deus ensina que a sabedoria que vem do alto, ela nos torna amáveis, ela nos torna santas, puras. A sabedoria que vem da terra, ela nos torna egoístas, egocêntricas, invejosas. E qual é o fruto dessa sabedoria? Vamos lá em Gálatas, por favor. Gálatas 5. Você vai folhear bastante a palavra de Deus hoje, amém? Glória a Deus. Gálatas 5:19. Quando segue os desejos da natureza humana, o resultado são extremamente claros. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade. Oh, como nós somos hostis às vezes, não somos? Discórdia, ciúmes, acessos de raiva, ambição egoísta, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. É isso quando você usa da sua sabedoria humana, da sabedoria que o mundo te ensina, porque o mundo te ensina muitas coisas ruins, te dá muitos conselhos ruins. É claro o fruto, está aqui em Gálatas. Mas a sabedoria que vem de Deus, ela nos torna amáveis, pacíficas, e ela também produz um fruto em nós. Vamos lá no 22 agora. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz. Se essas 3 coisas estão faltando no seu lar, amada, peça que o Senhor venha com o fruto e entre dentro do seu lar com amor, com paz, Amém. com alegria, paciência, amabilidade. Como é difícil encontrar mulheres amáveis, dóceis hoje em dia. Bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Que o Senhor possa nos ajudar a não ser tolas, porque é tão mais fácil às vezes ser tola, não é mesmo? É tão mais fácil não ter domínio próprio, agir impulsivamente. E depois dessa introdução toda, eu vou entrar na palavra. Eu quero falar de 2 mulheres, uma mulher tola e uma mulher sábia. 2 mulheres que precisavam mostrar o seu valor perante um rei. 2 mulheres, só que uma usou a sabedoria que vem de Deus e a outra usou o que ela conhecia, o que ela sabia nela. Abra comigo em Esther 1. Esther. Glória a Deus. Versículo 10. Todos acharam? 10. 1 no 10. Amém? E no 7º dia da festa, quando o rei Xerxes estava muito alegre do vinho, muito alegre por causa do vinho, ordenou 7 eunucos que o serviam: Meumã, Bizza, Arbona, Bigtá, Abigata, Zetar. Esse Zetar eu vou pedir, se você tiver uma caneta, para sublinhar. Amém? Depois eu vou falar sobre ele. E Carcas, que lhe trouxesse a rainha Vasti, usando a coroa real. Ele queria
que os nobres e os demais convidados contemplassem sua beleza, pois era uma mulher muito bonita. Mas quando transmitiram a ordem do rei à rainha Vasti, ela se recusou a ir. O rei ficou furioso e indignado. E então o rei consultou seus sábios, entendidos das leis e dos costumes da Pérsia, e os quais ele sempre pedia conselho. Seus nomes eram Carcena, Setar. Se você puder sublinhar também esse nome, Setar. Vou explicar mais tarde. Adimata, Tarsis, Meres, Marcena e Meumucã. 7 nobres, 7 eunucos. Da Pérsia e da Média tinham acesso direto ao rei e ocupavam os cargos mais altos do império. O que se deve fazer com a rainha Vasti? Perguntou o rei. De acordo com as leis, qual é o castigo para uma rainha que se recusa a obedecer às leis do rei, transmitidas pelos eunucos? Vamos parar por aqui e daqui a pouco a gente volta a ler. Eu quero só fazer você entender o que estava acontecendo. O rei Xerxes, o rei Assuero, estava fazendo uma grande festa para 27 províncias. Essa festa já durava 180 dias. E depois de uma semana, ele chama todos. Primeiro é só os nobres. Só ele era convidado. Depois, ele foi se estendendo até todo o povo. Todo o povo veio a participar dessa festa. Eu quero que você entenda que os persas faziam festas monumentais para mostrar a sua força. Era uma festa estratégica para mostrar o seu poder militar, a sua riqueza, fazer aliados nessa festa. Era uma festa riquíssima. A palavra de Deus diz que todas as taças eram de ouro puro e nenhuma era igual a outra. Cada convidado tinha uma taça exclusiva. Tinha linho puro, tinha púrpura, tinha tudo de luxo, tinha naquela festa. E a ordem era clara: não negar nada. Você podia comer e beber à vontade. E o rei está ali mostrando toda a sua riqueza, toda a sua beleza. Só que falta uma beleza: sua rainha. A maior beleza do seu reino. Ele quer que a rainha entre e que todos os nobres vejam a sua maior beleza do seu reino, sua rainha. Algumas linhas teológicas vão dizer que o rei chama ela de uma forma desonrosa, que ele queria que ela se mostrasse como uma prostituta da época. Isso eu não posso afirmar. Eu só sei que quando os eunucos vão transmitir para ela: olha só, rainha Vasti, eu sei que você está na sua festa particular para as princesas do reino, mas o rei se solicita. Aí ela fala: quem ele pensa que ele é? Eu sei o meu valor, eu não vou entrar lá de qualquer maneira. Eu sei quem eu sou. Vasti, diferente de muitas mulheres da nossa geração, sabia muito bem quem ela era. Vasti, ela era nobre. Ela era descendente de Nabucodonosor II. Seu pai era Beltesazar. Se você quiser saber quem é o pai dela, vai lá em Daniel 5. Eu não vou ler. Vou deixar você curiosa, para você depois, lá na Bíblia, descobrir quem era a descendência de Vasti. Vasti era uma mulher lindíssima. O significado do seu nome era beleza incomum. Vasti, ela foi ensinada e educada desde que nasceu para ser rainha. Só para você ter uma ideia, ela era bisneta do maior império que já existiu mundialmente. Lembra daquele sonho que Daniel revelou, que vinha a cabeça de ouro e depois o peito e os braços de prata? A cabeça de ouro era o que? Nabucodonosor, Babilônia. E logo depois vieram os persas. O peito de prata. Ela está novamente no maior império. Ela está sempre no maior. Ela nunca está embaixo. Provavelmente Vasti, por conta disso, era uma mulher altiva, arrogante. Vasti, uma mulher insubmissa. Ela foi ensinada, ela teve todo o conhecimento mundano. Ela com certeza falava mais de uma língua. Com certeza ela teve noções de geopolítica. Com certeza ela sabia se portar como ninguém no meio de um reinado. Todo o conhecimento que o mundo poderia dar a Vasti, ela recebeu.
Mas Vasti, com todo o conhecimento do mundo, ela não soube ser sábia no momento crucial da vida dela. E por causa de uma tolice dela, de uma atitude tola, Vasti perde sua coroa, perde sua posição, perde o seu reinado. Os sábios falam para ele, olha só, não seria prudente matar a rainha, porque qualquer um que se recusa a qualquer ordem do rei é morto. Isso todo mundo sabe. Mas não era prudente, ela era uma mulher muito importante. Então, eles fazem um decreto. Vasti nunca mais entraria na presença de Xerxes, nem de Assuero, como você quer falar. Nunca mais. E os persas eram muito evoluídos nessa questão. Se você lê a cultura persa, uma vez um decreto feito, nem o próprio rei poderia desfazer. Diferente de outros reinados que o rei era a própria lei, mandava, desmandava, não. Os persas não eram assim. Eles eram muito organizados. Uma vez aquele mandato feito, pronto, acabou. E ele aceitou, achou isso bem, porque os nobres falaram, olha só, imagina, se todo o reinado sabe o que Vasti fez, ela vai ser o quê? Referência. Não é mesmo? Todas as mulheres vão querer imitar Vasti. Influência, ela era uma mulher de influência. Você pode até pensar, nossa, que atitude exagerada. Mas o poder da influência é muito grande, minha amada. Hoje, você cristã, tenha referências cristãs. Porque tem muita mulher aí bonita por fora e oca por dentro. Zero sabedoria para você. E às vezes você para ficar ali, vendo uma entrevista dela. O que ela vai te acrescentar? Nada. Porque ela só tem a sabedoria que o mundo dá, que é tolice. Amém? Só que, o que acontece? O furor. Esther 2. E passada a indignação de Xerxes, ele começou a pensar em Vasti. Ele começou a lembrar dela, da graça dela, do riso dela, do jeito dela. Ele começou a sentir falta dela, porque aquele momento de fúria dele aquietou. E aí os sábios, 7 sábios, falaram para ele, então por que você vai, não faz um concurso de beleza? O primeiro concurso de beleza está em Esther, no livro de Esther. Vai em todas as províncias buscando virgens bonitas. Tragam para o harém, nós prepararemos ela por 12 meses para entrar na tua presença. Elas vão ser preparadas com óleos, com cosmético, só se embelezando para chegar à altura do rei. Lembra que eu pedi para você circular um dos 7 eunucos, Zetar? Zetar significa muito grande estrela. O dos 7 nobres, Setar, estrela. Deus estava preparando uma estrela para libertar o povo dele. Esther significa estrela. O nosso Deus é um Deus de mistério. Ah, minha amada, entenda uma coisa dessa. O nosso Deus não vai passar com um avião, assim, com letreiro, te dando um recado, não. Você tem que estar ali, ó, alicerçada, juntinha com ele, para entender o trabalhar de Deus, porque ele trabalha nas entrelinhas. Tu tem que estar, ó, ligadinha nele, e você começa a ver o agir de Deus nas pequenas coisas. Aleluia. Esther. E quem é Esther? Agora vamos falar dela. Esther é descendente de cativos da Babilônia. Esther, ela é órfã de pai e de mãe. Ela foi criada por seu primo Mardoqueu ou Mardocai, depende da sua tradução. Se ela entrasse, se ela permitisse que no coração dela entrasse a comparação com a rainha Vasti, seria a ruína dela. E como é a ruína de muitas de nós, tentando nos comparar a outras. Mas o Senhor nos chamou individualmente para um chamado. E Esther não permitiu que isso entrasse, a comparação entrasse no coração dela. Esther é uma mulher submissa, ela foi submissa a seu primo Mardoqueu, que a educou e a ensinou. Mardoqueu significa Senhor sábio. Ela teve uma pessoa sábia cuidando dela. E ela, tudo que Mardoqueu falava para ela fazer, ela fazia. E Mardoqueu deu uma instrução para ela. Esther, não conte da sua descendência judaica, porque os judeus não eram bem vistos, não era uma raça bem vista. E ela se manteve discreta. Esther, uma mulher discreta. Ei, amada, boca fechada não entra mosca.
Ninguém precisa estar sabendo da sua vida a não ser aquele que vai te ajudar. Fecha a sua boca, seja discreta. Esther foi submissa também a Hegai, um dos eunucos. Quando Hegai vê Esther, ele acha uma graça diferente nela. Aprenda uma coisa, amada. Quando você está cheia do Espírito Santo de Deus, tem uma beleza diferenciada dentro de você. A pessoa chega assim, olha, eu não entendo, não sei explicar o que é, mas tem algo diferente em você que eu não consigo falar, não consigo mensurar, mas tem algo diferente. Quando Hegai vê Esther, ele separa Esther, começa a cuidar diferencialmente para ela. E todas aquelas mulheres tinham o direito de escolher a sua joia, o seu perfume, a sua roupa, para entrar para o rei escolher. E Esther não faz nada senão o que Hegai falou. E o que acontece, rainha? Ela se torna rainha. Esther, uma mulher cheia de domínio próprio, sabia que se ela agisse por impulsividade, seria a destruição da vida dela. E foi a primeira etapa que Esther venceu na vida dela. Uma grande etapa. E você pode pensar assim, mas foi uma etapa boa, mas nesse período foi um momento muito difícil para ela também. Mas Deus estava preparando ela para um momento muito maior. Amém? E é isso que eu quero falar com você. Um momento muito maior que Esther teve que enfrentar para mostrar o seu valor. Amém? O que acontece? Um homem muito mau faz um decreto para destruir todo o povo de Deus. E o decreto está lá em Esther 3, 8. Vamos ler para você saber qual é o decreto. Acharam? Então Amã foi ao rei Xeste e disse: há certo povo espalhado por todas as províncias do império que se mantém separado dos demais. Eles têm leis diferentes das leis dos outros povos e não obedecem à lei do rei. Então, portanto, não é interessante o rei deixar que viva? Se parecer bem ao rei, publique um decreto para que eles sejam destruídos, e eu lhe darei 350 toneladas de prata, os administradores do governo, para serem depositadas no tesouro do rei. Esse homem influencia o rei para exterminar o povo, porque ele odiava os judeus e odiava ainda mais Mardoqueu. E o que acontece? Mardoqueu estava sempre indo lá visitar Esther. Mas certo dia, Mardoqueu está na praça, na frente do palácio, vestido de saco, jogando cinza na cabeça, porque era um costume dos judeus quando eles estavam extremamente abatidos por algo. Eles demonstravam a sua tristeza, a sua agonia dessa maneira. Então Esther vai lá e manda roupas para ele se vestir e poder entrar, para ela saber o que está acontecendo com ele. Só que Mardoqueu está tão amargurado da tristeza daquele decreto, porque a mãe ainda fez esse decreto e jogou na sorte que dia seria o extermínio daquele povo. Olha que homem soberbo, que homem arrogante. E ele joga na sorte e Mardoqueu está devastado. Então ela vai, manda roupa e ele fala: não vou botar roupa, não tem como eu entrar, eu não estou bem. E aí ele manda uma cópia do decreto para ela ler. E aí a resposta de Esther foi assim: mas o rei não me chama 30 dias. E qualquer um sabe que entrar na presença do rei sem ser chamado é sentença de morte, a não ser que ele se estenda o cetro ao meu favor. E aí Mardoqueu fala assim para ela: olha que homem sábio, Esther, se de todo tu te calares, socorro e livramento virá de outra parte. Ei, Esther, acorda. Não depende de você o livramento. Amém. Mas não será que Deus te colocou nessa posição por algum motivo? Ele faz ela lembrar o chamado dela. Ela teme, mas ele vai lá e mostra para ela: olha só, Deus te colocou aí para isso. Então Esther, com aquela palavra sábia, enche de coragem e vai enfrentar o rei, uma sentença de morte. E ela fala: olha, jejue todos 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas servas iremos jejuar e orar, porque ela sabia que não era a beleza dela,
Ela sabia que não era a eloquência dela, não era a classe dela, não era o que vinha nela, mas o que viria do Senhor. Então ela jejua, ela ora, e terminando esses 3 dias, ela se apresenta ao rei. E o rei, quando vê Esther devia estar graciosa, linda, ornamentada, cheirosa. E quando ele vê ela brilha porque ela tem a presença de Deus com ela. E automaticamente ele estende o cetro e ainda se desculpa por ela não ter chamado. Esther, me perdoa. Há tanto tempo eu estou ocupado com as coisas do reino. Me pede o que você quiser. Até a metade do meu reino eu te darei. Lembra daquela sabedoria que a serpente joga para Eva? Vai ser igual. Você pode reinar igual a mim. Se você quiser, você vai ser, olha, igual a mim. Metade você reina, metade eu reino. Mas Esther não foi egoísta, não foi egocêntrica. Ela foi fiel ao seu povo, ela foi fiel ao Senhor. E aí ela chama o rei para um banquete. E venhamos convenhamos, né, mulheres? Pedir qualquer coisa para alguém de barriga vazia não dá certo. Ela foi bem estratégica, não é? De barriga cheia é muito mais propenso, muito melhor a gente pedir alguma coisa. Só que ela também chama Amã. Ela prepara um banquete para o rei e para Amã, o seu adversário. Por quê? Ela queria que Amã estivesse perto dela, para que ele não tivesse tempo hábil de tramar contra ela. Então ela chama o rei e eles estão ali comendo, estão bebendo, e ele novamente, mas Esther, o que tu quer? Até metade do meu reino eu te dou. E ele fica encucado. E aí ela, muito graciosamente, fala, meu rei, se lhe parecer bem, vem amanhã num outro banquete que eu vou estar preparando. E aí sim eu vou te contar. Minha amada, o rei não conseguiu nem dormir naquela noite. A palavra de Deus diz que ele pega as crônicas do reino para ler o que está acontecendo, porque ele não consegue dormir, porque ela era misteriosa. Ela deixava ali e ele ficava pensando nela, ele não conseguiu dormir. E ele descobriu que Mardoqueu o salvou de um plano terrível. E esse homem não foi exaltado. E manda exaltar. E quem manda exaltar? Olha só, Amã, vai lá exaltar. Nosso Deus, ele tem senso de humor, não é? Ele tem senso de humor. Mas eu não quero falar sobre isso, eu quero falar sobre a sabedoria de Esther. Eu quero focar na sabedoria que Esther teve. E ela faz um outro banquete. E eles estão ali comendo, eles estão ali bebendo. E o rei mais uma vez fala, Esther, me pede o que você quiser, até metade do meu reino eu te darei. E aí Esther suplica pela sua vida. Aí ela fala, Senhor, vamos lá, vamos ler. É no 7, Esther 7. Vamos começar a ler a partir do 2. Enquanto você acha, eu devo aqui uma linha. Mais uma vez, enquanto bebiam vinho, o rei perguntou a Esther, diga-me o que deseja, rainha Esther. Qual é o seu pedido? Eu atenderei, até mesmo que peça metade do reino. E Esther respondeu, se conto com o favor do rei, e se lhe aparecer bem atender o meu pedido, poupe a minha vida e a vida do meu povo, pois eu e meu povo fomos vendidos para sermos destruídos e mortos e aniquilados. Se fosse o caso, apenas o caso de termos sido vendidos como escravos, eu permaneceria calada, pois não teria cabimento perturbar o rei com um assunto de tão pouca importância. Então o rei, quando ouve aquilo, ele fica desesperado. O que está acontecendo? Aquela rainha que eu amo, misteriosa, graciosa, vai morrer? E eu assinei esse decreto? E ele fica desesperado. E ele fala, mas quem fez eu fazer isso? E aí ela mostra, porque não teve tempo hábil para o inimigo dela preparar uma cilada para ela cair. Ele estava ali. Olha a sabedoria dessa mulher. Temos que aprender com Esther. E aí ele fica tão desesperado que a palavra de Deus diz que ele vai até o jardim. Eu acredito que ele saiu daquele
naquele ambiente para respirar, para poder oxigenar o pensamento dele. E quando ele volta, Amã está tão desesperado, tão baratinado, e ele age impulsivamente. Ele vai com tanta vontade em cima de Esther para suplicar pela vida dele, que ele acaba caindo por cima dela, em cima do divã. E quando o rei volta, ele encontra aquela cena. Aquele homem que quer destruí-la, ainda quer violentá-la. E aí, quando o rei fala essas palavras, os eunucos já vêm, buscam Amã, encobrem a cabeça dele, e ele enforcado na forca que ele fez para Mardoqueu. Mas o que eu quero te dizer é que com a sabedoria de Esther não salvou só a sua vida, não só a sua coroa, não só a sua posição, ela salvou todo o seu povo. Uma mulher sábia, uma mulher com domínio próprio, que não agia impulsivamente. Mas você pode me dizer nessa noite, assim, Bárbara, eu acho que eu estou mais para Vasti, impulsiva, arrogante, acho que, não, eu não dependo dele, eu pago minhas contas, sou uma mulher independente, é o que o mundo prega hoje, não é mesmo? Você pode estar pensando, Bárbara, eu não tenho essa sabedoria de Esther teve, essa paciência de esperar. Eu não sou misteriosa. Mas sabe o que a palavra de Deus nos ensina? Quero que você abra agora comigo em Tiago 1:5, por favor. Amém? Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos liberalmente e de nada impropera, e ser-lhe-á concedida. Minha amada, você não entendeu não. Se você não tem a sabedoria de Deus, a sabedoria que Esther teve, Tiago está falando assim, olha só, quem quiser, peça sabedoria a Deus, que Ele lhe dá liberalmente. Amém. E nada lhe impropera. Ele está dizendo, Ele não vai te negar a sabedoria. Amém. E com isso, eu quero que você ponha de pé, por favor, nessa noite. E eu quero fazer 2 orações com você. A primeira oração, eu quero que você ponha a sua mão no seu coração. Eu não vou falar para você vir aqui à frente, porque todas nós precisamos da sabedoria que provém do Espírito Santo de Deus. Por isso que eu quero que você ponha a sua mão no seu coração nessa noite e clame ao Deus que dá a sabedoria àquele que pede. Senhor, eu preciso de sabedoria no meu trabalho. Eu preciso de sabedoria com meu filho, eu não estou sabendo lidar com ele. Deus, eu preciso de sabedoria com meu marido. Está tão difícil. Quero que você feche seus olhos e vamos fazer essa primeira oração juntas, clamando ao Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que dá a sabedoria àqueles que pedem. Pai, estamos aqui, mulheres, Senhor, reunidas na Tua casa, te pedindo, Senhor, que Tu derrame sobre nós, Senhor, a sabedoria que vem pelo Espírito Santo de Deus, a sabedoria que produz o fruto do Espírito, Pai. Visita, Senhor, a minha casa, me dê sabedoria no meu lar, Senhor, me dá sabedoria na faculdade, me dá sabedoria na escola, Senhor, para lidar com as pessoas, com os professores, Senhor, me dá sabedoria com meu filho, Senhor. Está tão difícil, Senhor, mas, Pai, Tu pode me dar uma estratégia, Senhor, sábia, para ter paz na minha casa. Senhor, eu posso estar precisando também, Deus, de uma sabedoria, Senhor, com meu marido. Deus, está tão difícil ter paz, Pai. Mas viemos pedir sabedoria. Você pode estar precisando também de sabedoria no seu trabalho. Deus, eu te peço, Senhor, está tão difícil naquele trabalho. Me dá sabedoria para lidar com aquele patrão, com aquela colega de trabalho que implica comigo todas as vezes, Senhor. Senhor, derrama sobre nós a Tua sabedoria. Que possamos sair daqui, Senhor, mulheres sábias,
Deus que dá a sabedoria. O Deus que deu a sabedoria a Esther, mas Ele deu a sabedoria a muitos outros. Ele está aqui nessa noite e Ele quer te conhecer. Só basta você levantar a sua mão